Olá pessoal, então hoje irei ensinar como criar um algoritmo no programa Scilab para calcular a energia potencial gravitacional. Esse trabalho terá a finalidade de avaliação final da matéria de processamento de dados do curso de Engenharia de Alimentos da UDESC. Então, o cálculo da energia potencial gravitacional se deve pelo campo gravitacional, que é a gravidade em contato com uma massa. A aceleração gravitacional com uma massa em uma determinada altura gera uma força potencial, a qual será transformada em trabalho pela conservação de energia. Suponhamos que um objeto de massa seja elevada a uma altura da superfície, acumulando então uma energia potencial gravitacional, que ela o símbolo dela é o EPG. Então a fórmula usada é o EPG, que significa a energia potencial gravitacional, que ela é igual então à massa, que é o total em gramas ou em quilo, que a gente vai poder estar colocando no programa, a gravidade e a altura dela, que é o H. Então, a aceleração da gravidade é mostrada em G. O valor da gravidade ele vai ser sempre 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, o valor final da energia potencial gravitacional, ela deverá ser apresentada em joules. O programa irá contar também com a transformação automática para unidades de joules, quilos e metros. Então, o primeiro passo é a gente fazer um fluxograma para depois passar para o Scilab. Então, esse fluxograma vai mostrar o que a gente precisa fazer. Ele vai ter um início, que é a forma do início, tanto do fim, ele tem que ser esse balãozinho assim. Então, do início, ele vai perguntar qual unidade deseja trabalhar para a massa, que é essa forma aqui é a forma de perguntas. Aí, depois, você vai colocar a unidade, ele vai pedir, então, qual unidade deseja trabalhar para a altura. Aqui no meio ele vai mostrar qual o valor da massa. Aí depois que você pedir qual a massa, você vai colocar a unidade da massa, ele vai te dar as opções. Aí você vai ver qual o valor da massa, você vai colocar qual o valor da massa, automaticamente ele já vai transformar. Então aqui ele já vai ter as conversões de massa em quilo e da altura em metros. E depois ele vai perguntar qual unidade deseja trabalhar para a altura e qual o valor da altura. Ele vai automaticamente, então, transformar a massa em quilos e a altura em metros. Aí, depois, ele vai calcular automaticamente a energia potencial gravitacional. Aí, depois, ele vai apresentar o resultado em joules, que é metros por segundo ao quadrado. Daí ele vai pedir se o usuário deseja encerrar ou realizar novos cálculos. Essa fórmula aqui ele é de repetição. Então sempre ele vai estar pedindo se o usuário deseja continuar. Se ele deseja encerrar, ele vai para o fim. E se ele deseja continuar, ele vai voltar aqui para o início. Então aqui a gente vai começar o programa, eu já deixei ele pronto aqui. Então a gente tem que sempre começar com o clear, que ele vai limpar a memória, e o CLC, que ele vai limpar a tela. Aqui a gente vai deixar a gravidade, já dita que ela vai ser igual a 9,8, uma variável A, que ela vai ser igual a 1, que é a partir desse número, que ela deve ser usada então aqui junto com o while. O while vai ser sempre para ser usado junto com perguntas. A máxima, uma variável que tem que ser maior que zero, e a altura maior que zero. Então ela tem que ser massa igual a zero e altura igual a zero. São variáveis. Aí quando a gente usar o while, a gente vai estar usando aqui de novo o CLC, que é para estar limpando a tela, para não ter outras coisas para atrapalhar. Aí a gente vai usar o mprintf,
para informar que esse é um programa para calcular a energia potencial gravitacional. O /N vai ser usado para quebra de linha, quando é usado o mprintf, mas o /N ele só vai funcionar dentro do while. Então aqui embaixo a gente vai usar o mprintf para mostrar no que você vai querer usar para ele pedir qual o valor que deseja trabalhar para a massa. Então aqui vai dar a opção de gramas, quilogramas, libras, onças e toneladas, para depois ele automaticamente transformar em quilos. Daí depois que você colocar qual o valor aqui, qual a unidade que você deseja trabalhar, ele já vai automaticamente fazer a pergunta qual o valor da massa. Quando ele pediu qual o valor da massa, aqui você tem que sempre usar uma variável antes do input. O input é para perguntas, sempre para perguntas, e aqui uma segunda variável que é para o valor da massa. Daí aqui eu usei M, que é o valor que é a unidade de massa, e VM, que é o valor de massa. O select a gente vai usar para estar fazendo as transformações. Então o case 1, que é a massa, que seria aqui essa variável aqui, ela tem que ser igual ao VM, que é esse valor que você vai colocar, dividido por 1000. Então aqui o case 1 é esse daqui. Gramas para quilos vai ser dividido por 1000. O case 2 ele é em quilograma, então ele não vai estar alterando não vai precisar transformar, porque joules é em quilogramas. O case 3, então, normal, só que o valor vai mudar, que ele vai dividir por 2046, que é aqui, então, o 3, que é de libras para quilo, o 4 é de onças para quilo, que ele vai fazer essa divisão, e a toneladas é vezes 1000, que é o case 5. Então, aqui ele vai ter um end para acabar esse select. Se não acabar, ele vai ficar tudo dentro do select. Então, a gente coloca o select aqui, que ele é sobre essa massa aqui, sobre essa variável. Então, aqui embaixo, end, porque acabamos essa variável. Aqui, de novo, o mprintf, que vai estar iniciando a outra pergunta, que é o metro, a altura, né? Qual a unidade da altura? Então, metro, centímetro, quilômetro, milhas, polegadas, pés e jardas. Então, o H, que vai ser a variável que a gente vai usar para altura, então qual a unidade, e o VH, que é o valor da altura. Aqui nos cases, eles vão estar o case 1, então, deixa eu voltar aqui, o case 1, então, ele é para altura igual a VH, que ela vai ser em metro, então ela não vai precisar transformar. Aí aqui em cima, já o case 2, então, que é a massa, que ela vai estar de centímetro para metro, então vai ser dividido por 100, quilômetro vai ser dividido por 0,001000, e daí, enfim, ele vai fazer isso com os outros cases. Aí lembrando que a gente tem que usar de novo o end aqui depois do select, para fechar esse select, para fechar essa pergunta. Aqui, então, de novo, aqui, então, a gente acabou. Aqui, então, o EPG é igual a massa vezes gravidade vezes altura, que a gente vai estar usando essas variáveis aqui. Então, o mprintf, de novo, o valor da energia potencial gravitacional em joules é. Aí aqui ele vai aparecer o valor final, que ele vai estar calculando aqui. Daí aqui a gente tem que colocar fora aqui das aspas, para ele estar calculando isto daqui. Se a gente não colocar nada, ele não vai calcular nada. Então, A, que era a variável, input 1 para continuar e 2 para encerrar. Essa variável aqui só é colocada, então, ela é uma repetição, que ela vai estar voltando lá para o início. A ideia aqui, então, a gente tem que colocar o end, que vai acabar essa parte do while. Esse end é do while. Então, aqui, se o usuário quiser colocar 1, ele vai voltar aqui para o início. Então, aí o CLC ele vai limpar os dados que a gente já tinha colocado, para ficar tudo limpo a tela. Os dados não, ele vai limpar a tela.
e então o 2 para encerrar. Então, quando for 2, ele vai dar, então, o mprintf a gente colocou para ele deixar uma mensagem para encerrar. Então, muito obrigada por escolher nosso serviço de cálculo de energia potencial gravitacional. Agora aqui mostrando o programa. Então, o programa para calcular aqui que a gente tinha feito aqui na frente com o mprintf. Aqui o programa. Essa daqui é para ele ficar um espacinho, para ficar bonito. Então, aqui ele já deu, se você vai querer colocar em gramas, gramas, quilogramas, libras, onças ou toneladas. Então, qual unidade eu desejo utilizar para a massa? Eu desejo utilizar a 2. Então, ele vai pedir qual o valor da massa. Ele já sabe que você vai dar em quilos. Que eu coloque em quilos, ele já deu 50 quilos. Eu coloquei 55 quilos, ele já vai automaticamente depois transformar. Aqui ele está em quilos, então ele não vai precisar transformar. Aí, automaticamente, ele já desce para a unidade de altura, qual você vai querer utilizar. Aqui é 1, qual o valor da altura. Coloquei 20. Ele dá que a energia, ele já dá automaticamente que a energia potencial gravitacional em joules é o valor final aqui. Então, desejo continuar, ele vai voltar aqui para o início dessa pergunta. E para encerrar 2, então, muito obrigada por escolher nossos serviços de cálculo de energia potencial gravitacional. Era isso, então. Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando, eu posso ajudar, quem sabe. Eu vou pedir a curtida de vocês, para quem puder ajudar. E essa avaliação final, então, dessa matéria. Muito obrigada.